Nós vamos falar já já sobre um desdobramento que foi uma surpresa, porque não se esperava que acontecesse num domingo e já existe muita reação no Brasil em relação a isso. Nós estamos falando da decisão em caráter liminar do ministro Barroso sobre o piso de enfermagem. O mês de setembro, e nós estamos nos aproximando do quinto dia útil do mês, o mês de setembro marcaria o primeiro mês para o pagamento do novo piso salarial para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares e também parteiros. Ocorre que houve uma contestação por parte de hospitais e entidades ligadas a esses empreendimentos, né, hospitalares. E houve também a contestação do Conselho Nacional dos Municípios. Cada uma dessas contestações apresentava um estudo diferente. O estudo da Câmara Federal, por exemplo, dizia que para o cumprimento do piso salarial, de pouco mais de R$ 4.700, isso representaria o equivalente a 2,7% do PIB de saúde, 4% do orçamento do SUS, 2% de acréscimo de massa salarial e em relação aos demais, né, representantes de categorias que também seriam contemplados. Esses dados estão numa carta que foi apresentada pelo Conselho Federal de Enfermagem ao Supremo Tribunal Federal para defender o piso, resultado de uma luta de 2 décadas, né, há 20 anos que se luta para instituir um piso que é de R$ 4.750. Aqui no Piauí, são 45 mil profissionais de enfermagem, incluídos os enfermeiros, os técnicos e também que são os que são habilitados pelo COREM, que é o Conselho Regional de Enfermagem. No setor privado, em média, um enfermeiro ganha entre R$ 1.400 e R$ 3.000. O técnico ganha 1.400 e o enfermeiro ganha R$ 3.000. Há uma discrepância bem grande entre o salário dos enfermeiros e o dos médicos, por exemplo. A gente vai conversar agora com a Tatiana Mello, que é conselheira federal do COFEN, né, Conselho Federal de Enfermagem, para saber a repercussão. Eu sei que já teve contestação, né, junto ao Supremo Tribunal Federal e também já há manifestações do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizendo que vai lutar para a manutenção desse piso. Por outro lado, nós temos tantos representantes de hospitais que chegaram a ameaçar fechar hospitais, como também prefeitos do Conselho Nacional dos Municípios questionando e dizendo da impossibilidade de pagar esse piso. Qual é a posição do Conselho? Tatiana, bom dia para você. Bom dia, Cíntia. Bom dia, telespectadores. A posição do Conselho Federal é pedir à nossa enfermagem tranquilidade, porque o nosso piso salarial ele é constitucional. Nosso piso salarial ele passou por todos os trâmites legais no Legislativo, no Executivo, e a gente não esperava a judicialização, que é uma fórmula antiga de adiar os direitos, né? Então, a gente já tem uma lei que confere o direito aos profissionais de enfermagem a um piso mínimo e, assim, a gente precisa agora lutar no judiciário também. Então, a enfermagem está em alerta, mas jamais vamos baixar nossa cabeça. Nesses últimos dias, temos sofrido terrorismo, não só a enfermagem, mas a sociedade brasileira e piauiense, com hospitais dizendo que vão fechar por conta da enfermagem, sendo que a enfermagem, historicamente, foi quem construiu esses hospitais, recebendo salários miseráveis para que eles possam construir seus hospitais de forma muito bem estruturada. E agora que a gente tem uma lei para garantir que a gente tem um salário digno e justo, aí vem a justiça, que deveria fazer justiça para os trabalhadores da enfermagem, suspender o nosso piso. E a gente fica tranquilo que não é inconstitucional, porque senão ele tinha usado isso ontem, na decisão liminar dele, tinha usado o mérito, que o mérito é pela inconstitucionalidade. Ele não usou isso, ele suspendeu, né, o ministro Barroso por 60 dias. Então, a gente sabe que nosso sonho está adiado, mas que ele não vai ser retirado da gente, porque é um direito conquistado e a gente conquistou esse direito foi nas casas legislativas.
Certo, então vocês vão seguir questionando, né, para tentar reverter essa decisão, que é, por enquanto, em caráter monocrático, isso quer dizer que isso ainda vai para Pleno. plenário, né, para uma decisão, como tem sido feito, aliás, né, em todos os casos. O ministro Barroso, inclusive, na decisão dele, ele disse que entende, que reconhece a importância das categorias, que acha justa, mas que os números que foram apresentados a ele mostram uma possibilidade de uma piora na qualidade do atendimento, né? Que foi exatamente o que levou o ministro a nesse momento, porque realmente vamos pensar por esse lado. Concordo plenamente com vocês que a diferença de salário entre outros profissionais de saúde e os enfermeiros é uma coisa realmente estratosférica, isso não é justo de maneira nenhuma, e sabemos também da importância da enfermagem hoje, né, mais do que nunca. Eu acho que depois da pandemia de Covid-19 isso ficou muito mais relevante. Mas no meio do ano, né, então se você tem de repente sem uma possibilidade de você ter de onde tirar esse custeio. Eu acho que a maior preocupação do ministro foi exatamente em relação ao setor público, né, porque os orçamentos eles são fechados a cada ano. Mas o setor público, Cíntia, eles têm até o final do ano para implementar. Então, Para assim, se não é adequar, né? imediato. Não é O imediato. Então imediato seria esse mês, né? não seria. No setor público não seria esse mês. Esse mês era para o setor privado. Que aí você bem citou a pandemia. A pandemia trouxe lucros bilionários para o setor privado, para os planos de saúde. E assim, a gente não concorda que não tem como pagar o setor privado. O setor público, realmente eu concordo com você, porque tem a lei orçamentária, tem que organizar e, inclusive, o Senado já está comprometido para exatamente trazer uma fonte de custeio para que o nosso piso salarial se torne realidade. E o setor privado, ele tem que implantar, tinha que implantar imediatamente, seria agora em setembro. E o que mais nos deixou, assim, surpresos e triste é porque há uma semana, muitos hospitais aqui do nosso estado já diziam para os nossos profissionais que não ia pagar o piso. E a gente todo tempo, com muita certeza, vai pagar o piso, porque é lei, porque é lei. Aí ontem, de surpresa, a gente recebeu essa suspensão. E aí a gente ficou a interrogação. Como eles já sabiam que não ia pagar esse piso? Então, a gente fica com essa interrogação e a gente tem a certeza que nosso piso é constitucional e que o Congresso vai nos ajudar mais uma vez, trazendo a fonte de financiamento, que a culpa não é da enfermagem de existir a emenda 95, que congela o teto, né, de financiamento da saúde e da educação. Isso sim é que a gente tem que procurar derrubar, para que a gente tenha uma saúde melhor financiada e uma educação também melhor financiada. Então, a enfermagem não tem essa culpa. E a gente não pode colocar isso em cima da enfermagem. Fechamento de leitos, fechamento de hospital não é culpa da enfermagem. Na maioria das vezes é falta de gerência, falta de administração adequada dessas instituições. Tatiana, antes da implantação, logo após a sanção da lei, né, porque a lei passou pelo Congresso, depois foi sancionada, você me disse ontem que já havia ameaças, né, de demissão, então já era uma situação de tensão para os profissionais. Sim, mesmo antes da gente ter a efetivação, né? Porque a gente pensa assim, a partir do momento que for começar a pagar, a gente vai ter algumas demissões. Porque, gente, toda mudança tem uma reação, né? Não, Sim, a gente não claro. poderia. São empresas, né? E aí, A gente assim, a gente compreende. compreende isso. Mas antes, né, no mês passado, a gente já teve, inclusive, clínicas aqui em Teresina que fazem endoscopia, que tem que administrar um sedativo, que está hoje com o estagiário do curso técnico de enfermagem. Demitiu o enfermeiro e o técnico, sem nem ter implantado o piso. Isso é gravíssimo, né? E nossos conselhos de enfermagem do Brasil inteiro vai começar a fiscalização hoje, e imediatamente, porque a população está em risco. Exige uma carteirinha do profissional que está fazendo sua medicação, porque pode ser um não profissional de enfermagem e você pode estar em risco. A gente já tem várias clínicas aqui em Teresina, recebemos denúncias que demitiram o técnico de enfermagem e o enfermeiro, e lá tem um estagiário de técnico de enfermagem, que nem poderia estar lá sozinho. E aí nos causa assim... Então vai ter esse desdobramento, então, essa Vai. fiscalização do Corém para saber se
efetivamente aqueles profissionais que são habilitados e que precisam estar ali, se eles efetivamente estão, né? Vocês vão Isso. iniciar uma fiscalização Vamos. E nesse também sentido, vamos já como fazer desdobramento. um ato público pela dignidade da enfermagem, Tá porque, certo. gente, é a profissão que está lado a lado do paciente, antes mesmo do nascimento e até o pós-morte, porque quem prepara o corpo para entregar à família é a enfermagem, quem cuida do paciente 24 horas por dia é a enfermagem, e é que eu Certo. conclamo a nossa sociedade para ficar do nosso lado, porque nós somos a maioria de mulheres na nossa profissão, nós não aguentamos mais trabalhar em 3, 4 empregos para ter uma condição digna de sustento da nossa família. A gente não aguenta mais trabalhar e não ver nossos filhos crescer. Nossa profissão luta com sofrimento humano. A gente está adoecendo e não estamos tendo condição nem de nos cuidar, porque a gente não tem um salário digno. Ganhar um salário mínimo, como o técnico de enfermagem ganha, é inadmissível para uma pessoa que ela trabalha e que ela tem um curso, passa 2, 3 anos estudando para exercer, e assim a gente trabalha com a vida humana. A gente tem que ser valorizado, porque você trabalhar em Ok. 2, 3 empregos, a gente termina correndo o risco de fazer erro na Verdade. assistência. Tá certo. Olha, Tatiana, eu te agradeço aqui a presença para a gente repercutir esse assunto, né? Que é um assunto que no dia de hoje já está sendo muito falado, desde ontem, desde a decisão, a publicação da liminar do ministro Barroso, e claro, isso vai ter muita repercussão ao longo do dia hoje, porque já tem declarações, tanto do presidente da Câmara quanto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e todos os lados estão colocando, né, as suas posições, mas claro, a gente também quis ouvir dos enfermeiros, que são os principais afetados por essa decisão. Obrigada a você, boa Obrigada. sorte. Muito obrigada e vamos com fé em Deus vencer, porque a enfermagem está na luta e vamos conseguir sim a efetivação do nosso piso salarial. Obrigada. Tá certo, olha, obrigada então. E é um número muito grande, esse número que a Tatiana me passou, 45 mil piauienses trabalham hoje ou como enfermeiros, né, ou como técnicos em enfermagem nos hospitais e nas clínicas. 7h34, a gente segue com Notícias da Boa, tem a sua participação aqui no nosso programa. Já já a gente vai falar também sobre algo que vai impactar também